Então, página 16, questão de número 2, ela fala o seguinte: localize os números 2,8, 0,7, 3,5 e 1,7 na reta numérica representada a seguir. Então, tem uma reta numérica que ela vai do número 0 até o 4. Entre cada par de números naturais, existem a parte que são chamados décimos, de 0 até 1, de 1 até 2, 2 até 3 e 3 até 4. E eu quero colocar alguns elementos aí nessa retinha numérica. O primeiro dele é 2,8. 2 inteiros e 8 décimos. Está entre o 2 e o 3 e 8 partes acima do 2. Então, 2,8. 7 décimos, ou 0,7. 0,7 está entre 0 e 1. Ou seja, 7 partes de 0. 0,7. 3,5, 3,5. Está entre o 3 e o 4. Exatamente na metade entre o 3 e o 4. Ou seja, se você observar, são 5 partes acima do 3. 3,5. Ou 3 inteiros e 5 décimos. Ou 35 décimos, tanto faz. E 1 inteiro e 7 décimos. 1 inteiro e 7 décimos está entre o 1 e o 2. Está exatamente a 7 partes do número 1. 1 inteiro e 7 décimos. Aí ele me faz algumas perguntinhas com relação à retinha que eu montei. Letra A. Dos números que você localizou na reta, qual deles é o maior valor? Logicamente, o 3,5. Letra B. E qual é o menor? 7 décimos, ou 0,7. Ok? Questão 3. Na questão 3, ele fala o seguinte: compare os números representados em cada item e indique essa comparação usando os sinais. Um quadrado azul, ele representa as unidades. Um bastão verde representa os décimos. O laranja, ele vai representar, no caso, os centésimos. Ok? Representa vários centésimos. E também tem um rosinha, que também vai representar, são separadinhos, também representam os centésimos. Então, ele quer que você faça uma comparação, e já até escreveu aí no seu material, 1,4, ou 1 inteiro e 4 décimos, e 1 inteiro e 40 centésimos. O que acontece com eles? Eles são iguais. Se você lembrar, eu posso acrescentar zeros à direita do meu último valor, mas esse zero não altera nada o meu valor. Então, 1 inteiro e 4 décimos é igual a 1 inteiro e 40 centésimos. Letra B. 2 inteiros e 6 centésimos é menor que 2 inteiros e 16 centésimos. Lembrem, quando a parte inteira é a mesma, eu vou comparar item a item, décimo com décimo, centésimo, centésimo e assim por diante. E a letra C, 5 décimos é menor que 56 centésimos. Que observem agora o que é interessante. 5 décimos. Caso em décimos e 5, do outro lado também é 5, são iguais. Então, quem define o maior valor é o centésimo. 0,5, 0,50 é a mesma coisa. Então, tem 0 centésimos de um lado e tem 6 centésimos do outro. Então, 6 é maior que 0. Então, por esse motivo, 5 décimos é menor que 56 centésimos. Nosso próximo tópico agora é a chamada porcentagem. Então, olha bem esse nomezinho, porcentagem. Agora, eu creio que todos já viram que a porcentagem tem um símbolo. É uma barrinha com dois zerinhos em cima e embaixo. É um símbolo para ela.
Mas o que é porcentagem mesmo hoje na matemática? Porcentagem é algo que você ouve falar muito por aí, ouve numa lojinha, no shopping, você vê na geografia falar em taxa de crescimento, densidade demográfica, aumento, diminuição. É algo que você, hoje em dia, é muito visível. É muito visível. Nesse estado de coronavírus que nós estamos vivendo, Covid-19, é muito falar em porcentagem. Aumentou por tantos por cento, diminuiu tantos por cento. É uma linguagem hoje muito comum. Então, o que em si é uma porcentagem? Quem quiser anotar aí, anotem, por favor. Porcentagem é uma fração cujo denominador é sempre o número 100. Estou repetindo, hein? Porcentagem é uma fração cujo denominador é sempre o número 100. Então, ou seja, tem uma porcentagem para mim simboliza o quê? Uma fração. Só que uma fração específica. É uma fração na qual o meu denominador é sempre o número 100. Então, isso é uma porcentagem. Uma fração na qual o seu denominador é o número 100. Essa é a simbologia geral de uma porcentagem. Então, quer dizer o quê? Tudo que eu posso fazer com uma fração, eu também posso fazer com uma porcentagem. Então, quando ela se torna fração, a porcentagem é passível de ter cálculos vinculados a ela. Ok, por enquanto? Mas vamos mais. Ou seja, se a porcentagem é uma fração, e eu sei que uma fração ela vai dar origem, ela vai criar um número decimal, isso quer dizer o quê? A porcentagem ela pode ser escrita em fração e também na forma decimal. Então, vejam que a porcentagem ela é ampla. Existe um símbolo, e esse símbolo pode ser expresso através de fração ou de um termo decimal. Ok? Abra na página agora 18 para mim, por favor. Página 18. Vamos ver algumas informações antes, tá? Página 18. Na página 18, tem alguns exemplos de algumas porcentagens. Por exemplo, 1 sobre 100 ou 1 centésimo é igual a 1%. E o que ele significa? 1% ou 1 centésimo? É uma parte de 100. Vocês lembram que a porcentagem, a fração, o que é? Então, são 100 partes do inteiro e o numerador ele vai indicar o que eu vou pegar. Então, 1% ou 1 sobre 100 é uma parte de 100. 75% é 75 partes de 100. Se eu falo 50 centésimos, 50 sobre 100, ou 50%, são 50 partes de 100. Se eu falo em 100%, são 100 partes de 100, ou um inteiro. Então, a linguagem de porcentagem é a mesma linguagem utilizada em frações. Então, vou tornar a repetir. Tudo que eu faço com uma fração, eu também posso fazer com a porcentagem. Um exemplo. Imagine o seguinte. Vamos ver um exemplo interessante.
uma sala de aula, olha bem, uma sala de aula tem 30 alunos. Uma sala de aula tem 30 alunos. Determine 40% dessa quantidade. Um exemplo. Então, o que eu falei? Que uma sala de aula tem 30 alunos. E quero saber quanto representa 40% desses 30 alunos. Então, como é que eu montaria isso em termos de matemática? 40% de 30. Montaria isso. Eu quero saber isso. 40% de 30. Mas o que é para mim 40%? É 40 sobre 100. O que o D... No que o D se transforma em uma fração? Se você lembrar dos capítulos anteriores, o D ele vai simbolizar uma multiplicação. Então, quando eu digo 40% de 30, eu me refiro ao quê? 40 sobre 100 vezes 30. É tudo que nós já vimos. O que acontece? O 40, ele multiplica o 30. 40 vezes 30 dá 1.200. Sobre 100. Vou tirar 2 zerinhos de cima e embaixo. Ficou 12 sobre 1, que é igual apenas a 12. Ou seja, 40% de 30 é igual a 12. Então, quando nós vimos a fração em quantidade, essa fração em quantidade, hoje, ela é utilizada para se calcular a chamada porcentagem. Ok? Então, lembrando, porcentagem é uma fração na qual o denominador é sempre o número 100. Segundo ponto, a porcentagem ela pode ser escrita através de uma fração ou através até de um valor decimal. Olhem, por favor, na página 19 do seu livro, por favor. Página 19. Tem lá assim, organize as ideias. Marca para mim tudo isso aí, por favor. Então, como é que ele fala para você organizar suas ideias? Ele me dá aqui alguns exemplos que eu acho interessantes. Por exemplo, 30% é igual a 30 sobre 100. Ou apenas 0,3, 3 décimos. 15% é 15 sobre 100. Ou simplesmente 0,15. 90% é 90 sobre 100. Ou 0,9, 9 décimos. 4,5%, 4,5% é 4,5 sobre 100. Ou 45 milésimos, ou 0,045. 1% é 1 sobre 100, ou 0,01. E 8% é 8 sobre 100, ou 0,08. Então, por que esse quadro é interessante? Ele faz uma referência ao quê? Que uma porcentagem ela pode ser escrita em fração ou através de fatores decimais. Então, isso para você é uma porcentagem. Então, mas professor Jorge, mas se tiver um número na qual o denominador não é 100, como é que eu faço para ele virar porcentagem? Vamos lembrar? Fração equivalente. Você vai ver que número vezes o seu denominador chega em 100. Aí o que acontece com o denominador? Acontece a mesma coisa com o numerador. Você vai entrar na fração equivalente, só que aqui é específico. Uma fração equivalente na qual o seu denominador tem que ser sempre o número 100. Agora sim, na página 20. Página 20, questão de número 1, ela fala o seguinte: escreva as porcentagens a seguir na forma de fração e na forma decimal. Letra A, 33%.
É 33 sobre 100 ou 0,33. Letra B, 2% é 2 sobre 100 ou 0,02. Letra C, 5,8% é 5,8 sobre 100 ou 58 sobre 1000, que é igual a 0,058. Letra D, 145% é 145 sobre 100 ou 1,45. Então, na número 1, ele te dá a porcentagem e pede que você escreva essa porcentagem em fração e depois em decimais. A segunda questão é diferente. Ele vai misturar tudo, ele vai me dar frações, vai me dar figuras, e em todas elas eu tenho que originar frações cujo denominador é o número 100, para depois escrevê-las em porcentagem e na forma decimal. Então, na letra A, era 33 sobre 100. É 33%. Letra B tem uma figura. Observe. Tem uma figura que foi dividida, no caso, em 5 partes e eu usei, no caso, 3 partes. Então, para mim, é uma fração. É o 3/5. Como você quer escrever o 3/5 em porcentagem, então, um 5 tem que virar 100. Que valor vezes 5 dá 100? É o 20. Então, você vai multiplicar o numerador e o denominador por 20. Então, ficaria o quê? 60 sobre 100 ou 60%. Letra C. A fração era 7 décimos, mas não pode. Eu quero uma porcentagem. Então, esse denominador 10 tem que virar 100. Aí eu te pergunto, que valor vezes 10 dá 100? É o 10. Então, eu multiplico o numerador e o denominador por 10. Por isso que criou-se o quê? 70 sobre 100, que é 70%. Letra D. Tem ali um losango que foi dividido em 4 partes. E eu usei uma parte. Então, essa fração aí é 1/4. Só que ela quer virar porcentagem. Então, esse 4 tem que virar 100. Que valor vezes 4 dá 100? É o 25. Então, multiplica 100 em cima e embaixo por 25. Ficaria, então, o quê? 25 centésimos ou 25%. Letra E. 0,49, como é que nós lemos? Lembra que nós escrevemos? É 49 centésimos. 49 sobre 100, que é igual a 49%. Letra F. Tem uma figura aí que ela foi dividida em 10 partes e foram usadas 4 partes. Então, para mim, é 4 décimos. Só que, de novo, como é porcentagem, o meu denominador tem que ser 100. Então, que valor vezes 10 chega em 100? É 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, 40 vezes 10 dá 40. 40 sobre 100 é 40%. Letra G. 0,008 é 8 milésimos ou 0,8 centésimos, que é 0,8%. E, por último, a letra H, que se você observar uma figura, uma circunferência, um círculo, que foi dividido em 12 partes e nós usamos 9. Ficou 9 dozeavos. Só que, como é uma fração, a fração tem que ser simplificada geralmente. 9 dozeavos foi simplificado e criou-se 3/4. Dividiu-se por 3 o denominador e o numerador. Então, deu 3/4. Como eu quero criar uma porcentagem, o 4 tem que virar 100. Eu te pergunto, 4 vezes que número chega em 100? É o 25. Então, o que fazer?
multiplica-se o numerador e denominador por 25. Ficaria, então, 75 sobre 100, que é igual a 75%. Ok? Então, lembrem, porcentagem é uma fração cujo denominador é sempre o número 100. Se não tiver 100, eu tenho que arrumar uma maneira matemática de transformá-lo em 100, para depois eu usar a minha regra. Questão 3. Faça o que se pede. Escreva um número na forma de porcentagem. E colocou-se 30%. Você poderia escrever 10, 20, você escolheria o que você quisesse. 30%. Letra B. Escreva na forma decimal e na fracionária. 30% para mim é 30 sobre 100. Ou 0,30. Ok? Ou se você pegar, olha bem que também é interessante, 30 sobre 100. Correto? Só que em termos de frações, como é uma fração, 30 sobre 100, eu posso tirar um zerinho em cima e embaixo. Ficaria 3 décimos. Então, 30 sobre 100 para mim também é igual, é equivalente a 3 décimos. É a mesma coisa. Aí ele pede que você represente a porcentagem através de um diagrama. Você poderia representar o quê? Uma das formas. Imagine isso. Eu pegar um inteiro, dividi-lo em 100 partes e vou usar apenas 30, que é 30 partes de 100. Ou, como é uma fração, e a fração pode ser simplificada, 30 centésimos é igual a 3 décimos. Poderia fazer o quê? Pegar também um inteiro, dividi-lo em 10 partes e utilizar apenas 3. Que simbolizaria a mesma coisa. Que se você observar, existem as frações equivalentes, são frações diferentes que representam a mesma quantidade. Na página agora 21, então, reparem bem, 100% para você equivale a um inteiro. Então, sempre que eu falar em 100%, aquele valor, ele representa uma unidade. Então, na questão 1 da página 21, tem um quadro ali, tem lá escrito o quê? 1%, 5%, 100%, 10%, 25%, 50%, 20%. E existem alguns espaços em branco. Por exemplo, na primeira linha, a quantidade que eu tenho é 800. 1% de 800 é 8. 5% é 40. 100% é o próprio 800. 10% é 80. 25% é 200. 50% é metade, que é 400. E 20% é 160. Ok?